A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. O professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marchetti, falou sobre a judicialização da política. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Meu tema, o meu desafio aqui é um pouco discutir a judicialização, mais especificamente do ponto de vista da reforma política. E eu já comecei um pouco fazendo um título provocativo dessa apresentação, e a ideia um pouco é mesmo a gente aqui hoje fazer algumas provocações em relação ao que tem acontecido do ponto de vista da reforma política no país. Fazendo a pergunta aqui, reforma política sem políticos, né? Eu só coloquei a pergunta, mas é um pouco para atenuar o tom que eu adoto mais frequentemente, porque eu tenho feito isso mais com interjeição do que com ponto de interrogação, mas enfim, é um pouco para alimentar o debate. Eu vou tentar fazer aqui uma fala que tenha tanto um diálogo com questões um pouco mais acadêmicas e teóricas e que estão muito presentes na minha tese, e também um pouco com uma análise de conjuntura, mas obviamente informada aí por essas questões teóricas e para fazer uma provocação para a nossa conversa, para a mesa, enfim. Até porque a gente está aqui hoje com especialistas muito interessantes sobre esse fenômeno e eu acho que a gente tem aí muito que compartilhar. A justiça eleitoral ela tem uma importância e relevância na discussão política no Brasil desde os anos 30. É claro que com algumas alternâncias, dado que desde os anos 30 o período democrático é de fato um período muito curto, né? Mas ainda assim a justiça eleitoral permaneceu, até porque ao longo da ditadura militar a competição eleitoral ela não é interrompida na sua plenitude, né? Há uma competição eleitoral ainda que controlada, moderada, enfim, mas a justiça eleitoral está lá. Inclusive o Poliva Monnier tem um estudo mostrando que a justiça eleitoral teve um papel importante, porque é ela que garantiu que mesmo num quadro de contenção dos partidos políticos, aquele bipartidarismo forçado, né, MDB e Arena, exatamente porque existia uma justiça eleitoral, o crescimento do MDB ao final da ditadura militar só foi possível porque a gente tinha alguma estrutura institucional que garantia algum nível de verdade eleitoral, produzindo ali algum efeito sobre o processo de abertura, né, um processo de redefinição das estratégias que para usar a expressão lá do Boris Fausto, né, que a transição transada iria ocorrer ali nos longos anos do final dos 70, começo dos 80. São 5 características aí fundamentais para que a gente possa avançar nesse debate. Primeira característica, a governança eleitoral brasileira ela concentra as atividades da governança em um único organismo eleitoral. Eu não apresentei aí todas as nuances, mas quando você pega várias democracias no mundo, as atividades da justiça eleitoral, elas às vezes são divididas entre órgãos distintos. Porque uma coisa é você aplicar a regra do jogo eleitoral, né? Quer dizer, uma coisa é você fazer toda a administração do jogo eleitoral, fazer a distribuição de urnas, decidir colégio eleitoral, organizar cédulas, inscrever eleitores, inscrever candidatos, enfim, fazer toda a parte administrativa, que é o que eu estou chamando aqui, que a literatura chama de rule application. Quer dizer, por vezes há países que têm órgãos que cuidam basicamente desta parte administrativa das eleições. E há uma outra parte que a literatura chama aí de rule adjudication, que é basicamente uma esfera em que você vai julgar os litígios que ocorrem ao longo do processo eleitoral. Então, um candidato xingou a mãe do outro, pintou o muro que não podia, o candidato viu... Enfim, os litígios que ocorrem dentro da competição eleitoral são julgados em alguma instância. Não é incomum que os países dividam essas duas esferas, né? Que exista uma esfera com caráter mais judicial, que sirva para julgar litígios, mas esse caráter judicial não necessariamente torna obrigatório que os seus membros sejam atores judiciais. Então, há exemplos de cortes que julgam litígios nas eleições, mas que têm, por exemplo, representantes de partidos,
né? São os representantes dos diferentes partidos que estão competindo, junto com especialistas, professores de direito eleitoral, tal, que atuam para julgar os litígios nas eleições, e uma outra corte com perfil mais administrativo, caráter administrativo. No Brasil, nossa governança eleitoral reúne essas duas funções num único órgão. A Justiça Eleitoral no Brasil reúne essas diferentes atividades, então quem faz a administração do jogo é o mesmo que julga o jogo, né? Então nós não fazemos essa distinção. Há outros países, obviamente. Me perdoem, eu estava com a lista dos países para dar, mas eu acho melhor a gente seguir, eu não vou ficar me prendendo a esse tipo de detalhe. Só pequena parte. Em português, como é que ficariam esses termos? Deixa eu ver como que eu chamei. Administração do jogo, julgamento dos litígios e ao rulemaker, né, que é a esfera de legislação. A segunda característica importante é a ideia de que a nossa governança eleitoral tem plena independência em relação aos partidos políticos e ao legislativo. Ou seja, a indicação e a seleção dos membros são feitas pelo judiciário. Não há qualquer envolvimento dos partidos e do legislativo na indicação dos membros. Bom, mas ainda bem, né, porque os partidos e o legislativo são parte interessada no jogo e poderiam contaminar este processo de indicação. Terceira característica, o nosso organismo eleitoral não tem juízes exclusivos. Os nossos juízes não são exclusivos do ponto de vista da justiça eleitoral. Seus membros não deixam de exercer suas funções nos órgãos de origem. A quarta é a regra da interseção, que eu chamo aí no livro, né? A regra da interseção. Apenas os membros do judiciário podem ocupar a maior parte dos cargos. Quer dizer, então, além da indicação, não ser uma indicação que conte com uma participação de partidos, de legislativo, há uma regra que impõe que essa indicação e seleção dos membros se dê dentro das esferas judiciais. Então, a justiça eleitoral ela é formada de modo bastante imbricado com o sistema judicial no país. Inclusive, toda a estrutura da justiça eleitoral, do ponto de vista federativo, segue a mesma lógica da justiça federal. E o quinto ponto, e esse é o quinto ponto que eu considero mais importante, é a lógica de que, por conta de uma série de características que eu vou avançar aqui, há uma predominância da Corte Constitucional sobre a última instância do organismo eleitoral. Quer dizer, nós temos no nosso sistema de controle da competição eleitoral uma predominância da Corte Constitucional. Né? Eu já vou apresentar aqui essas características. Nosso Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é formado por 7 ministros com mandatos de 2 anos. 3 deles são ministros do STF. 2 deles, ministros do STJ. E 2 cidadãos com notório saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo STF e selecionados pelo presidente da República. Então, vejam o seguinte, nós estamos falando de ministros do TSE que são necessariamente ministros do STF. É isso que eu estou chamando a atenção para a lógica da interseção. Quer dizer, para ser ministro do TSE, eu preciso antes ser ministro do STF. Para ser ministro do TSE, eu preciso antes ser ministro do STJ ou ser escolhido por uma lista tríplice pelo STF. Tá certo? Então, a lógica da interseção é o que torna aí o nosso sistema de justiça eleitoral imbricado, nessa lógica da interseção com o sistema de justiça. Mas não é uma interseção com um sistema de justiça qualquer. É um sistema de interseção muito fortemente vinculado ao controle do STF. Os 3 ministros do STF não são coadjuvantes de forma alguma no TSE. A presidência e a vice-presidência do TSE é atribuição exclusiva dos ministros vindos do STF. Dentre os ministros oriundos do STJ, se estabeleceu uma prática da não recondução, ou seja, eles ficam lá por 2 anos e dão lugar a um próximo ministro. Eles só vão voltar ao TSE. O índice de reeleição ou de retorno de um ministro do STJ ao TSE é praticamente 0. Né? Porque eles vão ao TSE, passam 2 anos e não voltam mais, porque aí a fila anda e outros ministros do STJ, porque tem uma base muito maior. A base de ministros do STJ é de 33 ministros. A base de ministros do STF é de 11 ministros.
E dos ministros oriundos do STF se estabeleceu a prática de recondução. Então, na prática, os ministros do STF ficam por 4 anos no TSE. Os ministros do STJ ficam 2. Né? E os indicados por notório saber jurídico também ficam por 2, mas tem uma prática de recondução muito maior. Então, vejam o seguinte, eu estou, não sei se deixando isso muito claro, mas eu estou argumentando que este nível de alternância dos ministros do STJ torna a presença do ministro do STJ muito mais frágil e fraca quando comparada com a presença do ministro do STF, porque ele passa muito mais tempo no TSE, por vezes ele retorna, então o ministro Sepúlveda Pertence, por exemplo, ele gostava de atuar no TSE, ele tinha preferência por atuar no TSE, ele passou 16 anos no TSE, ele teve um mandato de 8, ele passou 8 anos no TSE, ele teve um mandato de 4 anos, depois ele saiu, voltou ao TSE, enfim, ele fez história no TSE. Alguém que tem história, tem experiência, know-how, expertise, vai exercer muito mais influência sobre a pauta, a condução do estilo de votação do que quando comparado com os ministros advindos do STJ, que até se familiarizarem com o debate, com o ethos, com a lógica, já está na hora de ir embora. E a nossa justiça eleitoral, o perfil da formação da nossa justiça eleitoral, faz com que o TSE possa ser considerado como uma Câmara do STF em matéria eleitoral. Ou seja, nós criamos um modelo de governança eleitoral que constitucionaliza o controle das eleições. Este processo de formação institucional, esse desenho institucional que nós adotamos para o TSE, produziu 2 efeitos. Um primeiro efeito que eu estou chamando aí de insulamento. Tá? É claro que o conceito de insulamento no Brasil é um conceito muito importante para aqueles que estudam burocracia no Brasil. Né? Nós temos o clássico trabalho do Edson Nunes, que fala lá das gramáticas políticas no Brasil, das diferentes gramáticas que convivem no Brasil, né? Do clientelismo, do corporativismo, do insulamento e tal. Eu estou dialogando muito superficialmente com essa literatura, mas só para dizer o seguinte: como todo organismo eleitoral está fundido ao Poder Judiciário e a sua instância máxima, a Corte Constitucional, a Justiça Eleitoral acabou desenvolvendo uma blindagem contra a interferência das instituições representativas tradicionais, o que, na visão de uma literatura, é bastante salutar, né? Porque a gente tem que lembrar que é o seguinte: a Justiça Eleitoral é mais uma construção, é mais uma herança do governo Vargas. Né? E o governo Vargas, se a gente pegar um pouco a inspiração de Oliveira Viana para entender o que foi o governo Vargas, a gente vai ter uma pista bastante interessante para entender qual era o papel dessa justiça eleitoral. A gente não pode esquecer do momento da construção institucional do período Vargas, que era um momento de confronto, o combate à herança política brasileira, que era a herança da política do café com leite, das elites regionais dominando e aparelhando as instituições, o voto de cabresto, né, a não verdade eleitoral, fraudes constantes, uma incapacidade muito importante do nosso sistema garantir algum tipo de republicanismo à nossa república. A justiça eleitoral é um pouco o produto deste momento, quer dizer, esse é o contexto do país, de fortalecimento das instituições nacionais, visando, de modo muito importante, construir instituições e blindagens do sistema burocrático estatal das interferências políticas. Né? É nesse período que a gente começa a construir uma dicotomia muito forte entre o técnico e o político. A burocracia precisa ser técnica, e isso a torna, e ela será mais técnica quanto mais blindada da política ela estiver. E o outro argumento que eu lanço aqui sobre os efeitos do perfil institucional da nossa governança eleitoral é o fato de que nós fizemos um organismo eleitoral rulemaker, ou seja, um organismo eleitoral com capacidade de produzir lei. E aí eu sou menos tímido nesse sentido, viu, Luciano, para dizer o seguinte: é mais do que interpretar, de fato eles não interpretam mesmo, eles fazem lei. Né? Eles ultrapassam a fronteira, e eu digo isso com mais tranquilidade.
ultrapassam a fronteira. Eu não consigo dizer que não ultrapassam a fronteira, né? Porque acompanhando a construção das decisões é impressionante o nível de criatividade interpretativa colocado nas decisões que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, o modelo que a gente adotou de justiça eleitoral criou condições institucionais para que as decisões sobre a competição eleitoral pudessem ser fundamentadas em interpretações inovadoras da lei. E o mais interessante, que é o seguinte, a justiça eleitoral ela faz interpretações criativas da Constituição do país. Quer dizer, nós estamos falando da Justiça Eleitoral do Brasil, um órgão que visa regular a competição eleitoral. E no processo de regulação da competição eleitoral, os ministros da Justiça Eleitoral olham para a Constituição, interpretam a Constituição e colocam novas práticas, regras, regulamentos e leis para a competição eleitoral. Uma lista muito rápida aí de TSE como rulemaker. A partir de 2002, tá? Esse fenômeno começa em 2002, eu não tenho a menor sombra de dúvida para dizer isso. Né? A Justiça Eleitoral de 32, até esse momento, não há uma Justiça Eleitoral. As condições institucionais estavam lá. As condições institucionais para a Justiça Eleitoral ser ativa estavam lá. Mas a Justiça Eleitoral sempre se comportou dentro dos limites do autocontrole, né? Dentro dos limites de respeito ou de estabelecimento de limites mais fortes em relação ao legislativo, em relação à produção legislativa. A partir de 2002 isso muda. Né? Certamente alguém está se perguntando, mas o que aconteceu em 2002 que muda? Muita coisa aconteceu em 2002. Agora, eu não sei se dá para a gente estabelecer agora relação de causalidade entre os fenômenos, tá certo? Mas depois a gente pode debater isso. 2002, então, vem a verticalização, 2004, a redução do número de vereadores, 2006, a inconstitucionalidade da cláusula de barreira, isso produziu uma decisão do TSE sobre redistribuição do fundo partidário. Em 2008, vem a fidelidade partidária. Em 2010, a ficha limpa. A ficha limpa é lei de iniciativa popular, tudo bem, mas a lei de ficha limpa não nasceu na iniciativa popular. A ficha limpa nasceu numa decisão do TRE do Rio de Janeiro na candidatura Eurico Miranda para deputado federal. A ficha limpa nasceu ali. E todo o movimento de defesa da ficha limpa está inspirado ali naquele momento. Tudo bem que um dos principais atores, juiz do TRE daquele momento, que inspirou a lei da ficha limpa, depois teve suas funções, se aposentou compulsoriamente por uma decisão do CNJ. Né, mas, enfim, ele foi um dos baluartes da ficha limpa. Em 2012, a ficha limpa, de fato, entra em vigor, e há flexibilização da fidelidade partidária, com a decisão lá que favoreceu o PSD. Em 2013, a redefinição da magnitude para deputados federais. 2014, doação para campanha, que começa esse debate no STF. E agora, 2015, a decisão mais recente, que essa para mim, assim, a cereja no bolo. Veja, o STF declarou inconstitucional parte de uma resolução do TSE que criou a fidelidade partidária. Então, o STF julgou uma decisão do TSE. Em nenhum momento o parlamento, o debate político participou dessa questão. Eu já passei muito do tempo aqui, mas eu quero só... Tem alguns elementos comuns aos casos citados, né? Até 2014 não havia nenhuma única decisão do TSE na história que tivesse sido reformada pelo STF. Já temos 3, tá? Ficha limpa, magnitude e fidelidade partidária, o que mostra que esse início aí de decisões mais criativas tem produzido alguma tensão entre STF e TSE que não era gerado antes, né? Mas é que elas colocou de tal forma na arena política que era de se esperar que isso acontecesse. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.